Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da cosmovisão cristã, ou também chamada de cosmovisão bíblica. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, alguém que tem contribuído muito com esse tema em nível de Brasil, Pastor Rodrigo Tapia, que é fundador, diretor da Universidade Livre Transforma, que inclusive começou no último dia 15 um curso aqui em Belém do Pará, presencial, com módulos a cada 15 dias sobre cosmovisão bíblica, e o nome do curso é Escola do Reino. Para debater conosco, nós estamos recebendo aqui, sempre presente, amigo sempre querido, meu irmão em Cristo, pastor Daniel Berg, da Igreja Primeiro Amor, e diretor do eixo de negócios e empreendedorismo do Instituto Aviva Brasil. Como de praxe, para começar, eu quero ler um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11, aliás, versículo 10, que diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pequeno versículo, um pequeno trecho da oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pastor Rodrigo, que alegria te receber mais uma vez em Belém do Pará. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse projeto que está acontecendo aqui da Universidade Livre Transforma, da Escola do Reino. Para quem está nos assistindo, o que é a Escola do Reino, o que vai ser ministrado como conteúdo. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, depois de alguns anos, que a gente realizou aqui na cidade de Belém, uma escola, e que foi, para mim, foi muito relevante. Eu confesso que eu fiquei assustado quando a gente começou esse treinamento há mais ou menos 5 anos atrás, e tinha aí no primeiro módulo 200 pessoas. Não é comum, escolas desse tipo, com esse conteúdo, de repente aparecerem 200 pessoas. Mas eu vi aí o interesse da igreja, e mobilizar o povo para participar. E depois de 5 anos estamos aqui novamente para realizar o que chamamos agora a Escola do Reino. E então começamos, a terça e quarta-feira dessa semana, temos começado o primeiro módulo de 10 módulos. Cada módulo são 8 horas de treinamento, de capacitação, e vai durar 5 meses. 5 meses. E dentro dos conteúdos há uma diversidade de temas que fluem a partir do pensamento bíblico. Se utiliza a palavra cosmovisão bíblica. Algumas pessoas ficam um pouco confusas com essa expressão. Mas se pudéssemos ajudar para ter um entendimento mais simples, mais prático, significa pensar biblicamente. Todo o mundo, toda a história, em todas as culturas, pensam, todo mundo pensa. Agora, nós cristãos devemos pensar a partir da Bíblia. Isso significa pensar biblicamente, significa adquirir o pensamento que está refletido na escrita, em toda a Bíblia. Deus deixa as instruções para nós, o conhecimento perfeito, para a gente pensar desse jeito, pensar biblicamente. Agora, uma pergunta em cima disso aqui, para quem está nos assistindo. Não, mas eu sou cristão, eu nasci num berço cristão, eu me converti faz muito tempo, então a pessoa acha que pensa biblicamente. Eu penso biblicamente. Todo cristão pensa biblicamente? Bom, talvez pense que pense. Ele pensa que pensa. Na verdade, eu cresci na igreja. Eu sou a terceira geração de cristão evangélico, batista. Mas eu tive aproximação à cosmovisão bíblica há 15, 18 anos atrás. E eu aí descobri que eu não pensava biblicamente. Mesmo eu tendo crescido na igreja, tendo sido batizado bem cedo, eu entreguei a minha vida para Jesus com 12 anos de idade, fui batizado com 13. Meus avós eram crentes, meus pais também, mas eu descobri
que eu e a minha geração de cristãos não pensávamos biblicamente. Uma coisa é a gente ter o coração não voltado para Jesus, dizer que ama, que segue Jesus. Uma outra coisa é nosso padrão de pensamento. Está ajustado ao quê? E aí eu descobri que a forma que eu pensava não era a forma que Deus determinou que deveríamos pensar de acordo com as instruções dele nas Escrituras. Deixa eu dar só um testemunho e vou abrir a pergunta para o Daniel Berg. Eu, há 5 anos atrás, eu tive a minha caminhada cristã transformada pelo curso da Unilive Transforma em parceria com o Instituto Aviva Brasil. Então eu ganhei um livro de um amigo meu, chamado O Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cooper. E quando eu li esse livro me gerou uma série de perguntas. E ele me fez um convite. Ele falou assim: olha, está tendo um curso lá no Instituto Aviva, em Belém do Pará, sobre isso, da Universidade Livre Transforma. E eu fui fazer o curso, assistir, e cada módulo foi disruptivo. Então eu quero aproveitar, você que está nos assistindo, você tem a oportunidade ainda de fazer os outros módulos. Esse curso, a Escola do Reino, da Universidade Livre Transforma, vai impactar não somente a sua vida. Você que é líder, vai impactar o seu ministério. E você que é cristão, vai impactar inclusive a forma como você enxerga a sociedade, você enxerga as coisas de Deus, inclusive a sua vocação profissional. É disruptivo, inclusive é um privilégio que nós estamos tendo aqui em Belém do Pará, não é isso? Pastor Tapia, eu queria, e aí o Eduardo roubou a minha palavra, porque é exatamente isso que eu ia falar. Nós participamos do curso, nós trouxemos o Tapia para cá, a gente conversou, mostrou a igreja, e o curso de Cosmovisão Bíblica que a Universidade Unilive Transforma trouxe para nós, ela mudou, se eu não puder dizer mudou, ela deu direção para tudo aquilo que a gente fazia, que já era cosmovisão bíblica, só que a gente não entendia direito o que era que a gente estava fazendo. A gente fazia e a gente era visto ou entendido como alguém fora do padrão da igreja, que estava querendo fazer alguma coisa que não era igreja, que era outra coisa. Um desvio doutrinário, né? E visto assim de uma forma estranha e tal. Mas o nosso incômodo era querer atuar dentro da sociedade, fazendo com que o nosso entendimento cristão fosse para a sociedade. Só que a gente fazia isso e não entendia direito, a gente só tinha um ímpeto, uma chamada muito grande de fazer isso. E o Instituto Aviva foi o que trouxe o curso para cá. Ele foi muito impactado, tão impactado, que nós mudamos o nosso estatuto, nós mudamos uma série de procedimentos que a gente não tinha clareza, e a partir daí a gente passou a trabalhar com cosmovisão bíblica. A nossa igreja hoje, Igreja de Primeiro Amor, é uma igreja que trabalha com cosmovisão bíblica. Nós temos um supermercado solidário, nós temos uma série de ações voltadas para isso e inspiradas por conta dessa nova forma de pensar, por conta desse pensar bíblico, desse pensar cristão. E todos esses insights, todos esses conhecimentos, todas essas informações, elas vieram a partir do curso. Então, com certeza, é muito relevante a participação do curso. Você que não conhece Cosmovisão Bíblica, você precisa participar, você precisa aprender, e você vai ficar surpreso com o que vai acontecer na sua vida, principalmente. Depois que acontece na sua vida, acontece no ministério, acontece na igreja, acontece do lado, acontece de todos os lugares. Mas enquanto não acontece com você, não vai ter esse impacto ao redor. E é essa palavra que eu queria começar falando com você, Tapia. De 5 anos para cá, pandemia, uma série de problemas, a gente sabe a logística complicada que vocês fazem para trazer os preletores, porque os preletores são preletores internacionais, são pessoas que moram em outros países, e eles vêm para cá num esforço muito grande, não é, Tapia?
que só participando para entender como é que é essa logística. Como foi esse período de pandemia para vocês, com os cursos e com o Univ Transforma? Bom, quando começou a pandemia, estávamos participando de 3 eventos em Lima, no Peru. E faríamos o terceiro evento, era um evento organizado por nós, pelo Instituto e Publicações Transforma, porque estamos publicando material também em espanhol. E estávamos para lançar um livro lá, que eu pessoalmente traduzi para o espanhol, que se chama A República Hebraica. E aí acontece que no dia anterior ao último evento que faríamos o lançamento desse livro na Sociedade Bíblica de Lima, no Peru, o governo peruano determina fecho de fronteiras e eu fiquei preso lá, fiquei preso em Lima. E, bom, graças a Deus, depois de 5 dias, o governo brasileiro se mobilizou para tentar repatriar todo o povo que ficou preso em muitos países, e eu consegui, depois de 5 dias, voltar para o Brasil. E aí, então, tudo mudou, todo o planejamento, eventos que a gente tinha planejado e que estavam em funcionamento, tudo parou. E aí ficamos 2 anos praticamente sem ter atividades presenciais do Instituto. E tivemos alguns eventos online, mas eu pessoalmente e muita gente estava querendo voltar a tocar no professor, beijar, abraçar o professor, porque esse negócio... Muita diferença. Muita diferença. Então, a gente decidiu planejar já para esse ano, de 2022, março, reiniciar as atividades desse curso básico. Embora nós temos outro, que começamos o ano passado e tínhamos começado antes da pandemia, que é a Escola de Governo Civil. Até o Eduardo participou lá em Curitiba. Então, a gente retomou isso agora no mês de agosto passado, em algumas cidades do sul do Brasil. Então, foi um período difícil, em muito sentido, foi difícil, mas estamos aqui, de volta. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. O teu primeiro módulo que você trabalhou no curso foi sobre o impacto transformador da igreja. Para quem não assistiu, para quem não teve o privilégio de te assistir pessoalmente lá, o que você trabalhou no módulo? O que é importante? Por que a igreja ela precisa ter um impacto transformador? Ou qual é o impacto transformador da igreja? Bom, a gente, para chegar nesse ponto, precisa entender alguns dos pilares da metanarrativa bíblica, que são a criação, a queda, a redenção e a restauração. Embora tenha também a consumação, mas quando o mundo, a partir da desobediência de Adão e Eva, ele fica sob a influência do mal, se introduz o mal, é introduzido a partir do pecado. Então, Deus planeja um processo de restauração. E esse processo de restauração começará com a formação de uma nação, que é Israel. E essa nação recebe as instruções e Deus entrega para essa nação, através de Moisés, da Torá, a lei. E esse conteúdo, se a nação de Israel começar a obedecer, então serão mitigados, diminuídos os efeitos que vieram por causa da queda. A morte não será abolida, a morte não será eliminada, a morte vai continuar. A morte, como conhecemos ela, a morte física, as pessoas vivendo uma quantidade de anos, mas outros aspectos serão mitigados se esse povo começa a praticar e a obedecer essa lei. Mas Deus tinha um plano ainda maior, porque esse seria apenas uma parte do plano. E nesse período se consolida a ideia do surgimento do governo civil.
ou do Estado, porque ele vai ter que lidar. Então, Deus é o criador, não, do governo civil, que vai lidar com os problemas de injustiça nos relacionamentos humanos. Aí, bom, seria muito longo explicar, não, exatamente como Deus planejou, não? Aí tem o conceito da república, como surge, não? A divisão de poderes e tal. Mas Deus tem um plano... Que inclusive as pessoas acham erroneamente que isso começa na Grécia. E não começa na Grécia, não, né? Começa. O conceito democrático do povo elegendo seus líderes civis, ele não começa lá na Grécia, começa Deus dando instruções através de Jetro, não para Moisés, indicando que o povo tem que eleger seus magistrados, seus líderes civis. Então, o conceito de democracia não começa na Grécia, e o conceito republicano não começa com Roma, começa com Israel. Não? Então, conceito democrático, conceito de república, é Deus que coloca essa base, esse fundamento para a nação de Israel. Agora, é engraçado, né? Porque assim, a gente estuda nas nossas universidades, Daniel Berg, esse tipo de conteúdo não nos é repassado. Sim. Não nos é repassado. Estamos chegando, Tapia, no final do nosso primeiro bloco, mas eu quero parar aqui para que você que está nos assistindo não desligue, porque a gente vai voltar exatamente nesse ponto a partir dos nossos 2 minutinhos. Não mude de canal, fique conosco, é rapidinho. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, hoje conversando com o pastor Rodrigo Tapia,
diretor fundador da Universidade Livre Transforma, que trouxe para Belém do Pará a Escola do Reino. Então é uma oportunidade imperdível para você que está nos assistindo, você que é cristão, pode ser até evangélico, católico, de qualquer denominação, mas é importante você entrar em contato. Você pode, inclusive, onde está? Quem tem que estar nos assistindo pode buscar maiores informações sobre o curso. Então, pode entrar no nosso site, www.unilivretransforma.org, e aí vai encontrar informação para conhecer, não, os conteúdos que são tratados nessa Escola do Reino, os professores, não, que estarão ministrando, ensinando, os valores e tal, não? Aí está toda a informação que eles requereriam para participar. Ainda tem tempo para se inscrever e participar a partir do segundo módulo. Mas inclusive tem cursos online lá também, não tem? Momentaneamente não tem. Não tem momentaneamente. A gente está rearticulando isso aí novamente, sabe? Tudo bem, mas eu quero voltar contigo, sim, então, do ponto que nós paramos aqui no primeiro bloco. Então, é curioso 2 pontos. Primeiro, eu fiz o seminário teológico, e é curioso, Berg, porque quando eu fiz o seminário teológico, durante meus 3 anos de seminário, eu não tive um único professor, tá, que mencionasse a palavra cosmovisão bíblica, ou que desse uma sugestão de recomendação de leitura na área de cosmovisão bíblica. E nas nossas universidades, nós somos levados a acreditar que democracia é um conceito grego, que república, como você falou, vem de Roma, ou vem ali do movimento ali do Montesquieu, do Descartes, etc. A pergunta que eu quero te dizer, como você tinha começado, né? Não, né? Isso começa com a nação de Israel quase 1000 anos antes dos gregos falarem em democracia. Quase 1000 anos. É interessante o Platão, não, que escreve a República, o livro A República, ele foi inspirado por Moisés para escrever e para pensar a questão do conceito republicano. A nação de Israel, então, recebe a instrução de Deus, porque, veja bem, a gente precisa entender claramente a questão da queda. Se a gente não entende a queda, não entenderá um monte de coisas. A gente precisa entender que o homem caiu, que o homem ele ficou numa condição de o que os teólogos reformados ou reformadores chamavam de depravação total. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem não é apagada, a imagem de Deus dele não é apagada, mas ele fica num estado, não, de corrupção, de inclinação para o mal. Então agora é necessário, não, Deus decidiu não destruir a humanidade toda, não, porque todos deveriam estar destinados à destruição, e Deus preserva um homem, não, com a sua família, que são Noé e a família dele, e a partir dele então vai dar um reset, dar um novo início, não, à humanidade. A garotada fala no restart, né? Restart, exatamente. Então, começa com Noé. E com Noé, Deus coloca já a ideia inicial de o Estado, não? Ou do governo civil, não? Que vai administrar primariamente, o homem vai resolver a questão do derramamento de sangue. Porque é o crime mais grave. Se a gente fala em termos de crime, então o crime mais grave é matar uma outra pessoa. E aí no capítulo 9, não, de Gênesis, Deus explica para Noé, disse: de aqui em diante, Noé, você estará encarregado de punir aquele que derramar o sangue de uma outra pessoa. E terá que pagar com a própria vida. Ou seja, o sangue daquele que derramou sangue terá que também ser derramado. Muito bem. Então Deus coloca a base do governo civil. Porém,
até o momento em que será manifestado de maneira plena como deve funcionar o governo civil, passará bastantes anos, não? Terá que surgir Abraão, não será levantado, logo os descendentes dele terão que ser formados como uma nação, segundo ele prometeu, e isso vai acontecer lá no Egito, não? Aí se formam como nação. Tem Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, não? Chegam 72 pessoas lá no Egito, e então Deus lá forma uma nação, que isso faz parte do seu projeto, formar uma nação. Nação formada no cativeiro. Isso, formada no cativeiro. Aí eles são libertos, não? Na época de Moisés, e aí então vem as instruções dadas a Moisés no Monte Sinai, que é a lei, a Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e a partir daí então Deus começa a desenvolver e dar as instruções bem claras para a criação da instituição do Estado. Aqui a gente descobre, e aqui a gente já vai lançar, não, alguns tips, não? Tips se fala, mensagens. Respeito da cosmovisão bíblica, porque a gente descobre nas Escrituras que o Estado tem fundamentalmente 2 funções, 2 tarefas, que são a administração da justiça civil, não? E a proteção da comunidade através de um exército, não? Que vai proteger em caso de ataque ou de invasão de inimigos. A gente descobre que, biblicamente, a partir da cosmovisão bíblica, não existe nenhuma outra tarefa que Deus tenha determinado para o Estado, não? Então, aqui surge a questão da divisão de poderes. Então surge o conceito do legislativo, não, do executivo e do judiciário. Precisa dividir os poderes, porque a partir da queda se faz evidente a centralização da administração governamental. E aqui então é importante entender essa questão da queda, porque o coração do homem corrompido, e agora tendo todo o domínio e o controle, então imagine as consequências disso a nível de sociedade, não? Uma pessoa centralizando todos os poderes, uma só. Então Deus pensa e diz: temos que dividir os poderes do Estado, porque são necessários para diminuir os efeitos da queda, mas não vamos fazer isso com um poder centralizado. Então a República surge com a ideia de separar essas 3 funções. Quando a gente estuda um pouco de história e conhece João Calvino, não, em Genebra, no ano de 1530, 1540, um dos aspectos que ele coloca em prática como líder, não apenas religioso, mas líder social em Genebra, é que exista uma clara separação dos poderes, e coloca geograficamente. Na época não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia nada disso. Então coloca em lugares distantes os 3 poderes, de maneira que eles não tenham a oportunidade de se aproximar do outro poder para criar alguma falcatrua. Então fica distante, longe um do outro, separado. Então quando a gente analisa isso, não, e vê algumas dificuldades que temos experimentado aqui no Brasil, não, e em outros lugares, exatamente por causa de não respeitar as funções que lhe cabem a cada uma desses braços, não, dessas ramas, não, do governo.
Então, Deus tem que lidar com divisão de poderes para benefício, não, da sociedade. Um outro elemento aqui que é muito interessante a gente descobrir, eu esses dias meditando na parte, já estou no livro de Samuel, nos Juízes, e Samuel recebe uma petição da parte do povo, e a petição do povo foi: nós queremos ter um rei como tem as outras nações. É verdade que o estopim disso foi que os próprios filhos de Samuel estavam exercendo uma tarefa de maneira muito ruim, não? As tarefas que eles correspondiam, muito ruins, e então o povo estava já um pouco cansado, chateado dessa situação, porque eram corruptos, não? Corruptos, os filhos de Samuel. E então Eli, Eli. E também a situação de Eli, não? Também a mesma situação de Eli aconteceu com Samuel. Então Samuel apresenta a petição diante de Deus. Samuel fica muito chateado, sabe, com essa situação. Por quê? Porque a nação já tinha transitado mais ou menos 350 anos sob o conceito republicano. Não se chamava república, não existia a palavra, não? Mas era a divisão de poderes. Então, 350 anos, de repente o povo disse: não, chega, nós queremos um rei. E Deus sabia muito bem, e Samuel sabia muito bem o que isso significava. Significava unificar os poderes na monarquia, não? Então, é interessante constatar, não, que Deus tem nos dado as instruções nas Escrituras, e até nessa questão, não, que a gente considera que não é relevante, sobre como construir as instituições, os princípios que deve construir uma instituição, nesse caso, uma instituição extremamente relevante como é o governo civil, não é? Como deve ser tratado isso. Tapia, a gente te escutando falar e ouvindo todas essas informações que tu traz pra gente, e até para as pessoas que estão escutando a gente na televisão, é como se a gente não estivesse falando da Bíblia, porque é falar da Bíblia sobre um outro contexto e um outro aspecto, uma outra forma de ver a Bíblia, porque a Bíblia normalmente ela é vista como algo que fosse um manual individual, o seu próprio bem, para que você possa ter um relacionamento bom com a sua família, com o seu vizinho, com Deus, e não usa a Bíblia como se fosse um manual para a vida, onde a Bíblia tem a riqueza de conhecimentos e informações que possam direcionar todo o ramo da vida, da política, do governo, da divisão de poderes, da justiça, de tudo. A cosmovisão, ela traz isso para a gente. Como o Eduardo falou muito bem, ele fez um curso de teologia, onde nenhum professor falou nada disso para ele. O estudo da cosmovisão é muito novo, é algo que surgiu há pouco tempo em comparação aos outros estudos referentes da Bíblia. Boa pergunta. Qual a raiz disso, né, Top? De onde vem isso? Na verdade, a palavra cosmovisão, não, que nós agora aplicamos em termos de cosmovisão bíblica ou cosmovisão teísta, o fato é que todo mundo opera sobre alguma cosmovisão, mas a palavra própria cosmovisão vem, não, é traduzida do alemão, não? Do idioma alemão, e ela não é muito antiga, essa palavra. No alemão mesmo não é muito antiga. Não é o Kant, né? Kant vem no pensamento filosófico do romantismo alemão, né? Assim, a gente está falando de 200, 250 anos atrás no máximo, não? Do uso da palavra, e logo ela se traduz para o inglês, e no nosso caso, outros preferem usar a expressão visão de mundo, não? Visão de mundo. Que não está errado também. Não está errado, é o mesmo, não? Mas é o relacionamento que nós temos a partir dos pressupostos com a realidade. Como nós entendemos o mundo, como nós entendemos relacionamentos, como nós entendemos
a realidade espiritual ou não, porque temos a cosmovisão humanista secular que não acredita no mundo espiritual. Não? É por isso que cosmovisão é mais adequada do que visão de mundo, né? Sim, nos ajuda. Porém, para alguns, cria algum tipo de confusão a palavra. Não? Eu tenho um bom amigo lá em Ponta Grossa, não, perto de Curitiba, no Paraná. Então, ele se encontrou com uma amiga no centro da cidade, e ela estava com outra amiga. Ele disse: olha, eu te apresento aqui o Marcelo, que ele fala sobre cosmologia. Cosmologia? Não, ele disse: não, eu não falo sobre cosmologia. Nós ensinamos sobre cosmovisão. Aí então esclareceu o negócio. Então, a questão é, todo mundo, e deixa eu colocar aqui 2 exemplos interessantes muito práticos sobre a aplicação prática de cosmovisão, né? Não necessariamente de cosmovisão bíblica, mas de cosmovisão, não? Que é a forma de pensar, maneira de pensar. Ler o mundo, né? É a forma de ler o mundo. Eu gosto muito de uma definição que é a lente. Eu estou de óculos aqui, nós 3 somos usuários de óculos. É a lente com que nós enxergamos o mundo. Isso mesmo. Mas 2 exemplos. No meu país, no Chile, a gente consome carne, mas a gente consome muito peixe também, não? Porque lá tem muita produção mariscos de maravilhosos peixe. lá. Muito, né? A carne, ela era normalmente muito cara, não? Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, há quase 19 anos já, então eu virei um carnívoro, não? Lá no churrasco. Churrasco. Então, o meu relacionamento com as vacas é bem carnal, sabe? Eu gosto das vacas por causa do churrasco, não? Uma picanha, sabe? Bem gostoso. Mas nós usamos, desfrutamos, comemos carne de boi. Mas se a gente vai na Índia, perfeito. ou se a gente vai lá em Bangladesh e outros lugares que estão sob as culturas, estão sob outra cosmovisão, outra maneira de entender o mundo, eles adoram as vacas. Eles não comem as vacas, jamais vão comer uma vaca. Eles adoram, porque para eles a vaca é um ser espiritual, não? Tem um espírito que precisa ser adorado, não? Um Deus para ser adorado. Então, aqui temos uma diferença muito grande de pensamento, uma cosmovisão diferente. E o Ocidente todo opera sobre essa cosmovisão de que nós administramos os bens, incluídos os animais, não? Para desfrutar deles, para nos alimentarmos deles. Seja evangélico ou não. Seja evangélico ou não. Muito bem. Outro exemplo. Lá em Boa Vista, onde nós estávamos há 3 dias, fazendo essa mesma escola, então tinha lá um pastor, não, participando, e eu perguntei: pastor, o senhor tem quantas esposas? Ficou olhando assim para mim, assustado, sabe? Não, quantas esposas tem? Bom, eu tenho só uma. Eu falei: não fique preocupado, não, porque eu sei que a pergunta gera uma complicação fazer esse tipo de pergunta aqui. Mas se eu fizer essa pergunta lá na Arábia Saudita, ninguém vai ficar estranhado com a pergunta, porque lá pode ter 2, 3, 4, 5, 10 esposas, as que ele quiser, e as que ele puder sustentar dignamente, não? Então, por que aqui a gente fica olhando assim e se fala em ter mais de uma esposa? Porque nós operamos um sistema de pensamento que foi fundamentado por essa escritura, por essa Bíblia, que diz que cada homem deve ter uma mulher, e que Deus determinou assim no início da criação. Então, a nossa cosmovisão, ela é influenciada principalmente pelas nossas crenças? Exatamente, pelas nossas crenças. Vamos parar aqui, que nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco. A vontade que nós temos aqui é de continuar. Não desligue, não mude de canal. Nós voltamos já, é um rápido intervalo. A Calmon Brasil,
Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje conversando com o pastor Rodrigo Tapia. Eu queria voltar com o Rodrigo Tapia com a pergunta que o Berg fez, mas antes de fazer comentário para te ouvir um pouco sobre isso, um ponto que eu considero central na discussão de cosmovisão bíblica, eu entendi que a Bíblia é muito mais do que um manual de fé e conduta individual, é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas, prósperas. Isso é um ponto fundamental. Outra coisa que eu fui entender também é que a igreja que não discipula a sociedade, ou a igreja que não influencia a sociedade, ela é discipulada e ela é influenciada. Portanto, quem for participar do curso vai ver que muitas das questões que nós estamos trazendo para dentro da igreja hoje não é uma visão da cosmovisão cristã, mas são visões humanistas, progressistas, marxistas, animistas que estão vindo para a igreja. O Daniel Berg, ele fez um comentário ali, uma pergunta para o Rodrigo Tapia da origem da cosmovisão, de onde é que vem isso. E aí me permita, Tapia, quando a gente vai estudar um pouco mais, quando você vai ler os reformadores originários ali, Lutero, Calvino, Wesley, John Knox, eles são autores que já estavam com uma visão, mesmo que não chamasse de cosmovisão, mas eles trabalhavam com essa importância da igreja influenciar, transformar, impactar a sociedade. Tanto é que a reforma protestante gerou impactos fundamentais na sociedade contemporânea. É impossível entender a sociedade contemporânea se a gente não entender a reforma protestante. Há um tempo atrás, pouco mais de um século, você passa a ter aí uma outra geração, né? O James Orr, Abraham Kuyper, Herman Doiver, Francis Schaeffer, foram autores que produziram já um conjunto de conhecimento
que, lamentavelmente, Berg, a gente não estuda isso nos seminários. Esses autores não são estudados nos seminários. E mais recentemente você tem autores como Nanda Cooper, Dairo Miller e outros autores que vêm escrevendo sobre isso. E aí chega a minha pergunta, Tata. Dentro do que eu li recentemente nessa questão da cosmovisão bíblica, nos diversos livros que estão sendo publicados, há uma mudança na forma de entender o reino. Nós costumamos entender, e eu entendia já como cristão e muito tempo de convertido, que o reino de Deus é coisa para a eternidade. Depois que eu morrer, quando eu morrer eu vou para o reino. Não é bem isso, né, Tata? Não. Fala um pouco para quem está nos assistindo essa questão do reino, porque é fundamental para entender. A questão do reino é a temática mais importante a respeito da qual Jesus falou. Jesus fala o tempo todo sobre o reino. Mas nós crescemos em um ambiente, e eu falo por mim mesmo, não? Na minha situação, um ambiente onde o entendimento sobre a realidade do reino era muito parcial, muito limitada e até errada. Eu digo que a igreja contemporânea tem experimentado um divórcio em relação ao tema do reino. Primeiro, a igreja não é o reino. A igreja faz parte do reino, mas ela cumpre uma tarefa fundamental, não? Que é a eclésia, não? Ou a eclesia, que foi dada a ela administrar a agenda do reino de Deus. Então, em essência, ou essencialmente, o que é o reino? O reino é o governo, o senhorio, o domínio de Deus. Esse é o reino. Então, quando Jesus disse: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, está dizendo, o governo de Deus está chegando e vai se manifestar, vai se expressar. E como ele se expressa? Então, jogando fora os aspectos da entrada do governo maligno sobre as estruturas e vidas das pessoas a partir de Adão em diante. Então, o reino vem, o governo de Deus vem se manifestar para jogar fora o anterior domínio e governo. A cura das pessoas, não? As pessoas são libertas, não, dos seus algozes, não, malignos, não? São libertas. Então, essa antiga ordem errada começa a ser substituída porque vem a ordem do governo de Deus, o domínio dele, senhorio, que será expressado nesses anos, não? 2000 anos para cá, será expressado através do governo de Cristo. Uma ordem restaurada. Jesus, né? Uma ordem restaurada. Nós chamamos isso do tempo da restauração de todas as coisas. O ato de redenção foi produzido por Jesus lá na cruz. Ele coloca a base e o fundamento legal, jurídico, para que as trevas vão embora. Mas agora a tarefa de reconquistar os espaços e os territórios é tarefa da igreja. A igreja então começa no poder do Espírito e no poder da verdade, que é essa palavra, começa então ela a discipular a cultura para que os conceitos da verdade comecem a ser semeados na mente e no coração das pessoas. E então começaremos a experimentar uma sociedade transformada efetivamente pelo Evangelho. A tarefa da igreja tem sido fundamental. A igreja, sendo composta por homens e mulheres, sujeita também, não, às influências da filosofia do mundo, ela também se desviou muitas vezes. E eu considero que hoje nós temos um desvio fundamental, e essa questão do reino. Aliás, uma pergunta em cima disso. Tu não acha que nós estamos precisando de uma nova reforma?
Eu acredito que sim. Houve uma reforma, não, conhecida como a Reforma Protestante, há 500 anos, que recuperou, não? E são os 5 gritos da reforma, não? Apenas as Escrituras, só Cristo, só pela graça, só pela fé, e só lhe dei glória a Deus, a glória, não? Só a Deus a glória. Então nós precisamos de uma reforma, mas essa reforma tem a ver com recuperar o pensamento bíblico, que tem uma aplicação em todas as esferas da vida humana. Que é a cosmovisão bíblica. Que é a cosmovisão bíblica. Significa pensar biblicamente em cada aspecto da vida humana. Então, Tapia, nós somos os agentes desse reino. Isso. Nós somos os agentes desse reino. Só que nós precisamos nos entender em relação a isso. A gente precisa mudar o nosso pensamento. E aí, você falando isso, eu fico imaginando, né? Em Jesus, a gente tem a redenção. E a partir daí inicia o processo de restauração. E a gente, fazendo esforço, consegue enxergar na história esse processo de restauração. A gente vê que a partir do cristianismo a gente tira aquele poder do pai de ter liberdade para matar o filho, se fosse o caso, de matar a esposa. A gente vê uma série de mudanças dentro da sociedade que refletem essa influência do reino, do conhecimento de Deus e das coisas de Deus na sociedade. Só que de um certo período da história para cá, isso vem se deteriorando. E de 100 anos para cá, isso vem ganhando uma velocidade muito grande, a ponto da gente ter que brigar na rua para mostrar algumas verdades que são básicas, que ninguém nunca imaginou que se pudesse pensar numa coisa dessa. Você falar que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, e unicamente isso, gera uma controvérsia monstruosa, porque essa verdade inconteste hoje é discutida. É discutida. É verdade. E vemos retrocessos em vários aspectos, não? Em várias áreas. Mas por que isso aconteceu? Quando a tarefa que foi lhe dada à igreja de discipular a cultura, discipular a nação, não é cumprida, o mistério, não, da iniquidade, o ministério da iniquidade está ativo para discipular a cultura com seus valores e princípios. Então, não existe campo neutro. Se a igreja não cumpre a tarefa efetiva de discipular a seguinte geração, essa geração vai ser discipulada pela cultura circundante. Exemplo: Israel. Deus deu a instrução para os pais da nação de Israel para discipularem seus filhos. Quando a nação é tirada do Egito, Deus sabe exatamente no contexto em que ela vai ficar inserida. O tempo de julgamento das nações cananeias chegaria através de Israel. Deus julgaria essas nações. Mesmo assim, elas ficariam rodeadas por nações que praticam a idolatria, o politeísmo e um monte de outras práticas iníquas, não? Pecaminosas. Pecaminosas à luz das leis morais de Deus, não? Então, Deus instrui os pais, disse: vocês têm que discipular os seus filhos nesse conhecimento aqui. E se você não fizer isso, então os seus filhos vão ser influenciados, discipulados pela cultura circundante. E o que vai acontecer? Então eles vão se inclinar para seguir as práticas dessas nações. E foi exatamente isso que aconteceu quando, aí no capítulo 2 de Juízes, diz: e se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Porque é possível levantar uma geração que não conhece o Senhor? Porque a geração anterior não cumpriu a sua tarefa de discipular essa geração.
Então, o que a gente observa hoje, no Ocidente, é que talvez as últimas 3 ou 4 gerações não foram discipuladas pelos seus pais e não tinha também uma igreja que entendesse claramente essa questão para discipular a cultura. E então entrou o humanismo secular, encontrou campo aberto para entrar. Inclusive a igreja. Inclusive a igreja. O evolucionismo encontrou espaço. A teologia liberal é fruto disso, né? A teologia liberal é fruto disso. Permitiu tudo isso. Então, o que nós vemos como resultados sociais é a falta do discipulado da igreja, de discipular a cultura. Muito bem, Tapa, nós estamos chegando no final do nosso programa. Infelizmente, o papo está muito gostoso, mas eu espero que você tenha ficado com gosto de quero mais. Se você ficou com esse gosto de quero mais para entender o que é cosmovisão bíblica, aliás, um ponto importante, né? Uma coisa que eu aprendi também com cosmovisão bíblica, mais um insight, né? Eu fui entender que para servir a Deus, você não precisa ser pastor ou ministro de louvor. Você que está nos assistindo, no que você tem como chamado, ali é o teu ministério. Então, advogados, médicos, engenheiros, motoristas, porteiros, professores, nós precisamos de uma nova geração de professores com cosmovisão bíblica, ali é o teu ministério. Quando você começa a entender isso, você passa a entender que a igreja, ela não é um prédio físico. A igreja é o corpo de Cristo atuando na sociedade, transformando a sociedade, moldando a sociedade a partir da cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão bíblica? É a palavra do Senhor, a partir daquilo que está na Bíblia. Você quer aprender um pouco mais sobre isso? Entre no site da Universidade Livre Transforma, busque informações e nós vamos ter nos próximos 5 meses aqui em Belém do Pará, a cada 15 dias, um módulo. Eu já olhei os professores que vêm, são professores de fora, professores brilhantes, pessoas que realmente, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é pastor, você que é líder, você que é seminarista, você que é cristão e quer aprender um pouco mais, não deixe de fazer parte disso, porque você tem um chamado e através de você, a sua vida pode ser importante para mudar a história da tua cidade, a história do teu estado e a história da nossa nação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente e até o nosso próximo programa Versão Cristã. Este programa é um oferecimento